Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus ao povo, quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga e o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu a minha filha, mas vinde, imponde a vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu-o com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou-se por detrás dele e tocou-lhe na orla do vestido. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. Voltou-se Jesus e vendo-a disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flauta e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas depois que fez sair a gente, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E divulgou-se a notícia deste milagre por toda aquela região. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo Padre, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, há poucos dias a Santa Igreja reuniu os seus filhos da terra, para rezar muito especialmente por seus filhos que sofrem no purgatório. Aliás, todo o mês de novembro é dedicado ao sufrágio das almas. Aproveitemos bem a ocasião para lembrarmos-nos de nossos entes queridos que já deixaram esta vida e fazer por eles o que eles já não podem fazer em favor de si mesmos. Mas lembremos-nos também que, em favor de nós mesmos, com o socorro da graça, nós ainda podemos fazer muita coisa, especialmente para não ter que passar pelo purgatório. O que faz passar pelo purgatório é ou a pena devida aos pecados já perdoados, ou pecados veniais dos quais nós não nos arrependemos o bastante, ou apego a um bem terreno. Para livrar-nos da primeira, nós podemos rezar, nós podemos fazer penitência. Para livrar-nos do segundo, nós também podemos fazer penitência. Para livrar-nos do terceiro, nós ainda podemos fazer penitência. Pois os dias desta vida, diz nosso Pai São Bento, nos são prolongados como trégua para a emenda de nossos vícios. Não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ou não sabeis, de São Paulo, que a paciência de Deus nos conduz à penitência? É a penitência antes da morte que evita a pena após a morte. É a penitência meritória na terra que evita a pena imeritória no purgatório. Mas o que é exatamente penitência? Em que consiste fazer penitência? Alguns poderiam pensar que fazer penitência consiste essencialmente em jejuar ou abster-se de carne, em privar-se de algum prazer sensível, e de fato, tudo isso faz parte da penitência, mas esta vai muito além. Então, para entender como podemos fazer já na terra o nosso purgatório, procuremos entender melhor, primeiramente, o que é essencialmente a penitência. Em segundo, em que consiste a prática, concretamente, a prática da penitência. Como praticar a penitência. A palavra penitência vem de penam tenere, ou seja, conceber ou impor-se pena por um pecado cometido. Pois é natural que quando nós nos arrependemos de algum ato mal cometido, nós nos penalizemos por isso. Por exemplo, se por descuido um homem honesto acaba batendo no carro do outro e danificando-o, é natural, e graças a Deus, apesar da decadência da civilização, isso acontece com certa frequência, é natural que na mesma hora ele se penalize interiormente pelo dano feito ao próximo. Em seguida, que ele vá demonstrar ao dono do carro seu arrependimento,
prometer-lhe reparar o dano cometido e ser mais atento daí em diante e pedir-lhe perdão. Saindo dali, ele vai fazer o que prometeu, ou seja, reparar o carro e procurar meios de ficar mais atento no volante. Assim também, quando a consciência nos pesa de ter cometido algum pecado, é o normal que nós concebamos interiormente ou procuremos despertar em nós um desprazer de ter ofendido a Deus e merecido o inferno ou o purgatório. E se esse desprazer, essa pena interior é sincera, é normal que procuremos meios de reparar a injustiça cometida contra Deus e de não tornar a ofendê-lo novamente. Assim, resumindo, a virtude da penitência é uma virtude moral que nos inclina a detestar o pecado como enquanto injustiça cometida contra Deus, a nos esforçarmos por nos corrigir dele e mudar de vida, e a reparar o dano cometido. Agora, como praticar concretamente, na prática, a penitência? Em que consiste? Nada melhor do que resumirmos aqui o ensinamento de São João Crisóstomo, aquele que proferiu, esse doutor da igreja, padre da igreja também, que proferiu tantos sermões sobre a penitência. Não sei se alguém aqui já teve a ocasião de ler, pelo menos alguma passagem. E ele resumiu a prática desta virtude em 5 pontos. São as 5 vias da penitência de São João Crisóstomo, que são, primeiro, reprovar interiormente nossos próprios pecados. Segundo, perdoar os pecados do próximo contra nós. Terceiro, rezar, oração. Quarto, dar esmola. Quinto, praticar a humildade. Como os senhores já podem ver, a penitência, a prática da penitência vai muito além de jejuar, abster-se de carne, etc. Então, primeira via, reprovar interiormente os próprios pecados, ou seja, excitar-se na detestação do pecado, meditar sobre a feiura do pecado, sobre a sua injustiça contra Deus, sobre as suas funestas consequências, como o inferno, ou consequências já nessa terra também. Excita em nossa alma o horror e a detestação do pecado. Livros que podem ajudar nesse sentido, como alguns de Santo Afonso de Ligório ou de São João Bosco. Segunda via, perdoar os pecados do próximo contra nós. Perdoar os pecados do próximo contra nós vai junto com a detestação dos próprios pecados. Quem vê melhor a sua própria iniquidade e suas quedas, torna-se naturalmente mais indulgente com o próximo em suas faltas. E mais, nosso Senhor vai muito além. Ele faz disso uma condição. Se não perdoarmos o nosso próximo, não obteremos para nós o perdão. Por isso rezamos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Terceira via, rezar, oração. Rezar é também uma das vias da penitência e uma via necessária. Porque quem ofendeu alguém e está realmente arrependido, naturalmente procura o amigo ofendido para demonstrar seu arrependimento, falar, expressar isso. Demonstrar seu arrependimento, seu propósito de se corrigir e para pedir-lhe perdão e reatar a amizade, rezar é falar com Deus. Quem pecou e não reza após ter pecado, demonstra não ter interesse em reatar a amizade. Quarta via, dar esmola, também é uma via de penitência. Pois como diz o apóstolo, pois como diz nosso Senhor, são os misericordiosos que alcançarão misericórdia. E como diz o apóstolo, a caridade cobre uma multidão de pecados. Enfim, a quinta via da penitência é a humildade. E talvez pode parecer estranho para alguém que não viu ainda o nexo
entre a humildade e a virtude da penitência, mas é grande. Quem conhece e reprova seus próprios pecados não procura o primeiro lugar entre os homens. Testemunha disto é o publicano, da parábola do fariseu e do publicano, que põe-se no último lugar e não ousa erguer os olhos ao céu, mas bate no peito dizendo: Senhor, tenha piedade de mim, pecador. Aí estão indicadas as 5 vias da penitência. Não sejas preguiçoso, de São João Crisóstomo, mas caminha todos os dias por elas. São fáceis e, portanto, não podeis sequer objetar a sua pobreza, pois ainda que pela indigência leves uma vida dura, ainda podes mortificar a ira, combater a ira, ainda podes rezar, e mesmo a viúva cumpriu a quarta via da penitência, dando seus 2 tostões. Então, aproveitemos bem esse ensinamento de São João Crisóstomo para diminuir também o nosso purgatório na terra. E com essas mesmas ações, nós podemos oferecê-las pelas almas do purgatório. Assim, nós teremos o duplo benefício de sufragar as almas e adquirir méritos para diminuir nosso purgatório. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.